Boa tarde, irmãos, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar o livro de O Plano de Deus através dos tempos. Nós chegamos até começou outra severa perseguição. Quem o inimigo levantou para dar continuidade de sua sujeira simplesmente contra a economia de nosso Senhor Deus, nada mais, nada menos que a mulher de Faraó. Gênesis 39, 7, José é o exemplo completo de Cristo. Ali no Egito, quando se achou na casa de Faraó em meio às perseguições, possivelmente tenha duvidado que seus sonhos um dia pudessem ser realizados. 39, 7 a 20. A tremenda armadilha de Satanás para a não realização de seus sonhos e com certeza contra o plano econômico de Deus. Vemos José sendo vendido pelos seus irmãos, como já enfatizamos, que José é o mais completo e verdadeiro símbolo de Jesus Cristo. Jesus foi vendido pelos seus irmãos judeus, como nos fala as Escrituras sobre Judas Iscariotes. Vemos esta sombra dos acontecimentos lá em José, que está se cumprindo aqui nos evangelhos em nossos tempos, e daí o plano eterno e a economia de Deus e sua perseverança em cumpri-la. O que vemos que foi determinado desde o princípio, graças ao Senhor, precisamos ter esta visão e usar a Bíblia toda como a palavra de Deus no Espírito e não em letras. Como conhecimento, isso é para poder ver e participar desta maravilhosa e sincera e única visão. Prosseguindo, vemos outro acontecimento na vida de José, como também na vida de Cristo. No Egito, José foi alvo de perseguição e acabou até mesmo em circunstâncias não comprovadas. Ele foi levado em prisão. Cristo também, segundo o Evangelho de João 18, verso 28 até o 40, e Gênesis 39, 21 ao 23, diz este texto que na prisão o carcereiro não encontrava motivos que o condenava. Cristo também nas mãos de Pilatos, João 18, 38, diz este, não vejo nele crime algum. José na prisão interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. Um foi salvo e o outro foi morto. Jesus na cruz com dois ladrões, a mesma sentença, um foi salvo e o outro condenado. Lucas 23, 26 ao 48. Mais adiante até podemos falar mais sobre isso. No capítulo 40 de Gênesis vemos toda a descrição tanto do padeiro como do copeiro e também a de José. Jesus foi levado à morte. José ficou na prisão 2 anos. Depois de interpretar os sonhos de Faraó, José foi sim o símbolo mais completo de Cristo. Todo inclusivo, pois José simbolizava o Cristo reinante, isto é, o Cristo que reina todo o sofrimento de José. Foi como a morte de Jesus e ressurreição de Cristo. Vamos ver isso no continuar no capítulo 41 de Gênesis, versículo 1, a confirmação do que já dissemos, depois de ter interpretado os sonhos, ele ainda permaneceu 2 anos na prisão. No 39, 21, nos fala que Deus estava com José. Vemos que o Senhor usa seus métodos para cumprir seus planos econômicos sem deixar cair nada. Ele aproveita tudo em todos, pois vemos e temos certeza que tudo é dele. Podemos ver como Satanás está enganado. Capítulo 41, verso 1 ao 15, descreve os sonhos de Faraó e vemos a lembrança do copeiro dos seus pecados, bem na hora precisa,
para a economia de nosso Deus. Para José talvez estivesse tudo acabado. Oh, glória a Deus! Como o Senhor precisa do homem. Mas ele, com seu domínio, quer nos deixar triturado, com nossa natureza acabada sem ação, para ele poder exercer sua autoridade sobre sua economia e vontade. É assim que Deus prossegue em sua economia, como ele foi com José em todas as suas perseguições. Também com nós hoje, com certeza até mais do que com José. É só atentarmos para a realidade do Cristo completo que temos. Precisamos suplantar o Egito e o esmagar a Faraó. É preciso ter a natureza divina dentro de nós, deixando o nosso Cristo exercer em nós sua máxima autoridade completamente, não em meio termo. Atentemos para isso. No livro de Deuteronômio, capítulo 8, versos 17 e 18, temos uma palavra muito profunda sobre isto. Não digas no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me proporcionaram estas riquezas. Antes te lembrarás que o Senhor teu Deus é que te dá a força para adquirir as riquezas, confirmando a aliança que jurou a teus pais, como hoje se vê. Jó 42, verso 1 até o 6. Vamos citar o segundo. Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Esta palavra é bem adequada para nos mostrar como Deus cumpre seu plano econômico. Vejamos agora Gênesis 41, 15 e 16. Faraó anuncia a José que ele teve um sonho e não havia encontrado alguém que o interpretava. Ele ouviu falar de José. Muitas vezes também ouvimos falar deste Senhor, todo inclusivo, mas também muitas vezes procuramos em outros lugares sem solução. É claro que nas religiões não encontramos respostas para esta visão de Deus, como Faraó, que foi surpreendido com os seus magos e encantadores. Por outro lado, vemos José não exibindo estes poderes, pois ele reconhecia que não era dele. Ele já havia interpretado sonhos que já havia acontecido. Isto é, tinha-se cumprido como do copeiro e do padeiro. Mas vemos no versículo 16 do 41 de Gênesis o que ele responde a Faraó. Isso não está em mim, mas sim, Deus é que dá respostas. Vemos que no 37:5, José havia tido sonhos e os mesmos não haviam sido realizados. Como já falamos, estes sonhos de José precisam da Bíblia toda para se cumprir. Está bem claro no versículo 16 do capítulo 41 que a resposta, o realizar, está em Deus. Por isso é que ainda não obteve o cumprimento de seus sonhos. Como é preciosa e linda demais esta economia de nosso Deus. Fez José passar por tudo isto para tratar com o mesmo José precisava crescer, e não havia outro jeito a não ser este. Isso foi experiência de vida para José. Hoje também o Senhor nos faz passar por provações, até ter a medida e estatura de varão perfeito. Como José poderia tratar com seus irmãos sem passar por esta experiência de vida? Hoje também precisamos destas experiências de vida. Daí sim nós veremos como podemos ser usados por Deus, pois Ele precisa de nós com muitas experiências, como Ele aperfeiçoou a José. Amém.